só a questão das coisas materiais, talvez você não veja proveito nenhum. Igual muitos por aí. Desistem de servir a Deus porque para eles não tem proveito. Não tem utilidade. Mas a primeira coisa, a maior de todas, que se alguém possa responder, alguém que realmente está servindo a Deus, ela vai dizer para você: o maior proveito que eu já alcancei foi a minha salvação. Já começa por aí. Vamos começar de cima, né? Do mais importante. Minha salvação é vida eterna. Sabendo disso, para mim já é algo maravilhoso, porque você é um vapor, irmão, você é um cisco, e eu e você soprou, nós não estamos mais aqui. Então nós temos que pensar mais nisso do que nós pensamos. Na verdade, o ser humano pensa pouco nisso. Mas se você cair e bater a cabeça numa sarjeta, você já morreu. A gente é uma coisa insignificante. Sou isso, sou aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conquistar. E amanhã, Deus o soprou, você não acorda. Então antes de tudo tem que ter o quê? A salvação, a vida eterna. Já começa por esse proveito. E existem muitos outros. E também as questões necessárias. Porque talvez você diga: pastor, eu busco a Deus, o meu alvo é Deus, mas eu preciso comer, beber, eu preciso me vestir, eu preciso. Mas lembra que eu falei para você? Deus não vai esquecer disso. Lembra que Deus disse que havia um memorial diante dele? E eu creio. E Deus está dizendo ali: foi ouvido os que temem ao Senhor. E cada um falava ao seu companheiro. Deus fez para eles um memorial. E Deus disse: eu não vou esquecer deles. Naquele dia que eu farei, diga glória a Deus. Deus não vai esquecer. Você não precisa buscar isso, mas não que seja errado você pedir. Presta atenção, o teu alvo final tem que ser Deus. Mas você pode ter certeza que Deus vai mostrar a diferença. Quando a Bíblia diz no versículo 18, outra vez, vereis a diferença tem que ser vista. Então Deus vai mostrar em coisas visíveis. Porque você busca a Deus em primeiro lugar, mas Ele fala em Mateus 6,33, todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Tudo que se planta se colhe. Então você coloca Deus em primeiro lugar, você busca Ele, e vai começar a acontecer as outras coisas na sua vida. É aqui que eu quero chegar. Eu comentei rapidinho, vou falar de Gálatas capítulo 6, verso 7. Põe ali para mim na tela, o Samuel, Gálatas 6, 7. Você deixa a sua Bíblia aí aberta em Malaquias, tá? Que não vão voltar. Malaquias capítulo 3. Rapidinho, não erreis. Deus não se deixa o quê? E eu falei para você que é o mesmo que Deus não deixa ninguém zombar dele, né? De Deus ninguém zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também o quê? Irmão, isso aqui é uma regra, isso aqui é uma lei que deve reger a nossa vida. Você tem que olhar para isso aqui e temer todo dia o que você vai fazer e como você vai fazer. Porque o que você plantar, você vai colher. Isso por um lado ruim, para quem está plantando semente ruim. Isso vai ser algo ruim para quem está plantando errado, porque vai colher, não tem como, ninguém vai colher no seu lugar. Sua semente é você que colhe, amém? Mas por um lado bom, é uma esperança para você que está servindo a Deus e está plantando a semente da obediência, está plantando a semente do temor, está plantando a semente da renúncia. Irmão, ninguém na face dessa terra vai impedir você de colher. E isso também desperta a gente para outra coisa. Que coisa, pastor? Se tudo que o homem plantar, ele vai colher, então isso desperta a gente a plantar mais. E é isso que eu quero falar para você hoje. Você quer colher mais? O que você faz? Planta mais. Planta mais. Você quer colher bem? Então planta bem. Planta direito. Eu vou começar do final para o começo. Eu vou inverter aqui que a gente prepara uma coisa, mas o Espírito Santo fala outra, né? Vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. Segunda carta aos Coríntios 9, 6. Desculpa, pastor. Desculpa não, né? Quem está mandando é Deus, então você briga com Deus. Né? Quem dirige o culto é Ele, diga glória a Deus. Se Ele mandar eu pregar qualquer outra coisa que eu posso ter passado horas preparando ali, eu tenho que mudar, amém? Vamos lá, segunda carta aos Coríntios 9, 6. Vou mudar quem está mandando mudar. Vamos lá. Então, qual que é a lei? A lei que rege tudo. O universo que Deus criou, Ele criou sobre essa lei. Tudo que se planta, colhe. Então, isso tem que despertar a gente para uma coisa. A primeira delas, nós temos que plantar mais. Você está satisfeito com o que você está colhendo?
Você está satisfeito com a colheita que você tem vivido? Porque querendo você ou não, irmão, a sua vida hoje é colheita, você sabia disso? Hoje você está vivendo o quê? Colheita. Você está vivendo colheita. Ai, pastor, meu casamento. Colheita, colheita. Você quer viver um casamento melhor? Planta mais, planta mais. Fala mais para sua mulher que ela está bonita. Dá mais presente para ela. Dá mais dinheiro para ela gastar. Vou dando ideia, depois sobra para mim, né? Porque o que eu tenho que pregar, eu tenho que praticar, sim ou não? Ainda bem que ela não está ali. Mas faz mais. Está entendendo, sim ou não? Você quer colher mais, planta mais, leva mais ela para jantar. E a senhora também, viu, dona? Quer receber mais? Ai, meu marido não me dá, pastor, dinheiro. Então faz mais carinho, cafuné nele. Entendeu? Faz umas comidinhas mais gostosas. Faz aquela comida que ele gosta. Está entendendo, sim ou não? Do jeito que ele gosta, do jeito que ela gosta. Se você plantar mais, você vai colher mais. Olha para ele, mesmo com aquela barriguinha, falando: nossa, meu amor, como você está vistoso. Você está lindo. Esquece a barriguinha. Ou se não der falar, fala: não é como você trabalha bem, amor. Né? Alguma coisa você vai achar de bom, diga glória a Deus. Mas fala mais. Quem quer colher mais tem que plantar. Olha a regra. Digo isto, que o que semeia, pouco. Pouco também o quê? Deus criou assim. E o que semeia em abundância também? Muda para mim, ô Samuel, por gentileza, para a linguagem de hoje, por favor. Ele diz: lembre-se disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe. Você quer ver resultado melhor no seu trabalho? Planta mais lá. Planta, trata melhor seus clientes. Tem gente que fala: ai, sou dizimista, pastor, sou ofertante, mas meu trabalho não vai para frente. Vai na loja dele para você ver como é que ele te trata. Vai na loja dele para ver a atenção que ele te dá. Aí ele quer receber. Você está lá, de vez em quando acontece isso. Graças a Deus aqui eu nunca fui mal atendido no lugar onde são irmãos. Graças a Deus, me sinto até constrangido com o carinho e a atenção que os irmãos nos dão. Mas tem alguns lugares por aí que eu não vou falar, não vem ao caso. Você entra, aí você chega lá, e a pessoa te olha assim e fala: o que você quer? O que foi? E às vezes até a pessoa que está plantando, eu vou falar, claro, no sentido de dízimo oferta hoje, eu vou explicar isso também, mas ela não vê resultado e reclama com Deus. Irmão, em tudo. Você está entendendo, sim ou não? Aí Deus, com aquele esforço, manda um cliente lá para você, chega lá, você olha para ele: o que você quer? Ó, não vem não, hein? Estou ocupado agora, depois você volta. E aí a pessoa não volta mais. É o diabo, está levando meus clientes embora. O demônio. Não é o demônio, é você. Você não está plantando. Se você não dá, você não recebe. Isso é no casamento. Isso é na saúde, irmão. Pastor, por que eu estou sofrendo com tanta doença, tanta enfermidade? Veja o que você está plantando. Tem gente que está plantando Coca-Cola, salgadinho e lanche todo dia e está querendo esbanjar a saúde. Está querendo esbanjar. Ai, pastor, não sei. Pressão alta é plantio. É colheita, na verdade, né? De um plantio errado. Diabetes é colheita de uma plantação errada. Certas doenças são colheitas de uma plantação errada. Aí depois é o demônio. O demônio fala: não, eu só pus o lanche, você comeu o que você quis. Só pus a Coca-Cola lá. Você que não soube se controlar. Tem que repreender o demônio? Tem. Eu até concordo, como eu já falei várias vezes, até na colheita nós podemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, falar: Jesus, agora entra com a tua misericórdia. Que Deus muitas vezes impede a colheita. Sabia disso? Que se nós fôssemos colher tudo mesmo, nós não estaríamos mais aqui. Então você pode orar e falar: Jesus, tem misericórdia, eu errei no plantio, eu sei que isso é consequência, mas me livra da consequência. Eu já vi muitas vezes Deus me livrar, inclusive, das consequências. Eu fiz errado e eu deveria colher, mas Deus teve misericórdia porque eu me arrependi. Mas a partir de ali você tem que começar a plantar diferente. Então, em tudo, irmão, em tudo, isso aqui é uma lei geral que acarreta em todas as áreas. Então, olha o que ele continua dizendo. Então, lembre-se disso: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Olha o versículo seguinte, agora é o 7. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por o quê? Porque Deus ama quem dá com
Irmão, se nem eu e você gostamos que alguém faça algo para nós por obrigação e com tristeza, você imagina Deus. E eu falo para você que eu disse no domingo passado que Deus está vendo a motivação, o desejo do coração. Se você está fazendo com alegria, você pode ter certeza que vai ter colheita. Agora, se não está, não vai. Vou para a igreja hoje. Tem que ir, pelo amor de Deus. Fazer o que? Não, vem com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vem com alegria, irmão, vem com prazer mesmo, sabe? Eu sei que nós trabalhamos a semana inteira, você cansa tudo, mas o dia de vir à igreja, vem com alegria, põe sua melhor roupa, seu melhor calçado. Não que você quer se exibir, ou não que você tenha que estar aqui vestido, não, mas é o seu desejo de entregar o melhor. Você está entendendo? Qual a sua melhor roupa, o seu melhor sapato, lava o seu rosto, faz o seu melhor e fala, hoje eu vou para a casa de Deus, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu vou adorar Deus. E você vai ver a colheita disso na sua vida, em todas as áreas. Aí eu estava falando aqui da regra anterior, também na vida espiritual. Como assim? Quem planta pouco, colhe pouco. Como é que vai a sua vida de oração? Algum tempo atrás eu falei para você que eu já conversei com pessoas que me assustou. Como assim, pastor? Tempo de oração, ele não necessariamente significa, quer dizer qualidade de oração. Por quê? Porque Deus não aceita uma oração se ela for de meia hora para cima, é isso que eu quero dizer, está entendendo, sim ou não? Deus só não vai aceitar uma oração só se ela for de 1 hora para cima, não quer dizer isso. Deus pode ouvir oração de 1 segundo, pode, pastor? Pode. A pessoa vai bater de frente com outro carro, e na hora só dá tempo dela falar, Jesus, ali Deus vai ouvir. E vai livrar ela, diga glória a Deus. Então não é o tempo da oração que quer dizer que Deus vai ouvir ou não. Porém, essa regra se aplica também no mundo espiritual em relação à oração. Tem gente que está plantando um pouco, igual eu falei, uma vida espiritual de miojo, 3 minutinhos ali, e está querendo colher de Deus? Muito. Não vai. Então, você já aprendeu, agora você está querendo colher mais, o que você tem que fazer? Plantar mais. Oferecer a Deus mais. E outra coisa, não há crescimento em 3 minutinhos de oração. Isso eu tenho que dizer a verdade. Deus ouve? Deus ouve. Mas chega uma hora que Deus não vai aceitar mais. Deus não vai usar essa oração para te trazer crescimento, que ela não vai te fazer crescer. Vai chegar uma hora que você vai ter que meditar mais na palavra. Vai chegar uma hora, como eu disse, o Salmo 91 é uma bênção. Mas eu já vi gente se tornar religiosa em só ler o Salmo 91 e mais nada na Bíblia. Só o Salmo 23. Ela não busca um crescimento. Vai chegar um momento que você tem que meditar mais na palavra. Você tem que ir em outros versículos, você tem que ir em outras palavras, gastar um tempinho maior, vir mais à igreja, oferecer mais a Deus, porque isso também é plantio. E plantio maior traz colheita maior. Faz isso com alegria que você vai ver. Às vezes Deus está cobrando de nós isso, esses 3, 5 minutinhos. Eu oro com o pastor todo dia. Amém. Eu lembro de uma senhora que há muitos anos eu conheci ela na igreja. Eu cresci na igreja onde depois eu me tornei pastor. Desde os 7 anos de idade. E essa mulher, eu olhava para ela, eu já contei aqui, eu falei, nossa, que mulher. Há quase 20 anos essa mulher está na igreja. E ela não perde um culto, isso, aquilo. Ela veio me falar de uma situação que ela estava passando. Isso aí eu já era pastor, né? Auxiliar nessa igreja. E eu falei assim, escuta, mas a senhora precisa então, para vencer isso, começar a ter um momento de oração com Deus. A senhora ora? Ela disse, eu oro. E eu falei assim, mas deixa eu entender melhor, porque é impossível uma pessoa que está realmente em comunhão com Deus não conseguir vencer. Ela disse, eu oro, pastor, assim, como que é a oração da senhora? Ela falou, eu coloco o copo com água lá com o missionário, e eu oro todo dia lá, 2, 3 minutinhos, eu faço oração junto com ele, e terminou. Eu falei, há quanto tempo a senhora faz isso? Ela falou, desde que eu me converti. Eu falei, mas deixa eu perguntar de novo então, para eu entender melhor. A única oração que a senhora faz é essa? Ela falou, é. Eu falei, vou perguntar mais um negócio para mim tirar a dúvida. Qual foi o tempo que a senhora passou mais de meia hora em oração, nesses 20 anos, dentro do quarto da senhora? A senhora estendeu um pouquinho mais e conseguiu passar ali de uns 30 minutos? Pastor, acho que eu nunca fiz isso. Eu falei, está explicado. Tem muita gente que parou no tempo, você está entendendo, sim ou não? Parou no tempo, quem sabe você que está aqui hoje, não seja o seu caso. 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas você parou no tempo. O seu plantio foi limitado, e a sua colheita também vai ser o quê? Limitada.
quem quer colher mais tem que plantar mais. Ninguém pode mudar essa regra. E isso em todos os sentidos. Examina a sua vida hoje, como eu examinei a minha, diante dessa palavra, e veja onde está faltando. Onde você quer colher mais? Ali você tem que plantar mais. Examina. É na questão financeira, lá você tem que plantar mais. Eu vou falar já especificamente sobre isso. Você quer plantar no casamento? Você quer colher no casamento mais? Planta mais. Você quer colher dos seus filhos mais? Planta mais. Você quer colher mais espiritualmente? Planta mais. Isso em todas as áreas. Vamos ver outro versículo a respeito disso, lá em Lucas capítulo 16, verso 10. Outra regra para a gente levar. Lucas 16, 10. Rapidinho. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Quem é fiel no mínimo, também é fiel aonde? No muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Por que Jesus explica isso tão claro assim? Porque tem gente que está esperando algo maior para que ela possa fazer mais. E essa pessoa não está fazendo nada mais do que infringir uma lei que o próprio Deus criou. Que lei que Deus criou? Primeiro você planta e depois você colhe. Então, se você quer ser fiel, primeiro, antes de Deus te dar qualquer coisa, ou Deus aumentar a sua colheita, você tem que ser fiel com aquilo que você tem. Você tem que ser fiel no mínimo. É daí que se começa, diga glória a Deus. É no mínimo. E no momento que você começa a ser fiel no mínimo, a Bíblia diz que Deus vai te colocar no muito, e isso vai continuar. A sua atitude não é pela quantidade que você tem hoje, é uma escolha sua. Por quê? Deus está falando também que quem é injusto no mínimo, também vai ser injusto quanto? No muito. Você pode até dar para ele. É isso que Deus está querendo dizer. Você pode até acrescentar. Não, pastor, eu não faço porque eu não tenho. Não, Deus está dizendo que você não tomou decisão de mudar. Porque ainda que acrescente a quem é injusto, do jeito que ele é injusto no mínimo, ele vai continuar sendo injusto no muito. Você pode até dar mais para quem está sendo injusto, para ver se ele muda. Mas Jesus está dizendo, não sou eu, que ele não vai o quê? Mudar. Ele não vai mudar. Então não é a quantidade que muda, é a decisão. É a decisão. Se você quiser mudar, você já tem que começar de agora. Deus, eu vou começar a fazer diferente a partir de hoje. Porque quando Deus te acrescentar, essa decisão já foi tomada lá atrás, diga glória a Deus. E você não vai ser agora justo porque você tem muito, você vai ser justo porque você já era justo, porque você decidiu ser justo mesmo quando você tinha pouco. Quem concorda comigo, diga amém. Concorda com a palavra. Porque Deus está dizendo, quem é injusto no muito, é no mínimo, quem é fiel no mínimo vai ser fiel no muito, quem é injusto no mínimo também vai ser injusto no muito. Vamos para outro versículo aqui que é uma regrinha básica também, né? Deixa eu colocar aqui para você. Não estava preparado não, mas eu vou colocar aqui. Mateus 7,12. Está pertinho aí. Você está em Lucas, volta para Mateus. Mateus capítulo 7, verso 12. Isso aqui também é outra regra. Ele diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei. E o quê? Os profetas. Então o que é que você quer receber?
Ai, pastor, gostaria de receber, igual eu brinquei aqui durante a semana, gostaria de receber presentes. Ai, pastor, uma vez estava contando que a pessoa dizia, nunca ganhei presente, pastor. Não ganho de presente de ninguém, sou muito ruim para ganhar presente. Aí o pastor perguntou assim, vem cá, mas você dá presente? Pastor, também não sou de dar, não. Então você quer receber, primeiro você faz o quê? Você dá. O que você quer? É a regra, a Bíblia chama isso, eu até tinha marcado aqui, não sei se na sua Bíblia está, o subtítulo aí, chama assim, a regra de ouro. Tem alguma Bíblia que está escrita assim? Regra de ouro? Em cima desse versículo, a regra de ouro. Não. Eu tenho uma Bíblia de estudo que chama esse versículo de a regra de ouro. E irmão, olha para o pastor. Se você se dirigir por essa regra, você não vai ficar esperando, você vai fazer. E o que vai acontecer na sua vida vai ser consequência. O que você quer que façam para você? Você vai lá e o quê? E faz. Pastor, não gosto que façam isso comigo, então não faça com ninguém. Pelo amor de Deus. Porque se você fizer com os outros, vão fazer com você. E depois não adianta reclamar. Ai, por que fizeram isso comigo? Me passaram para trás. Você esqueceu que você fez igual? Vai vender alguma coisa para alguém? Não passa ninguém para trás, irmão. Vai comprar alguma coisa de alguém? Não passe ninguém para trás. Não pise em ninguém, não roube de ninguém, não tira de ninguém. Que ninguém vai tirar de você, diga glória a Deus. Você não vai dar para o diabo essa margem. Você não vai dar para Satanás esse espaço. No momento que você faz com alguém, você está dando para o diabo um espaço para ele fazer com quem? Com você. Vai fazer. Eu não entendo, por exemplo, a pessoa que ela vai lá e se envolve com alguém casado. Preste atenção, que isso aqui se encaixa na regra de ouro. A pessoa é casada, tem marido ou tem esposa, e aí a pessoa se envolve com alguém casado, e ela tira essa pessoa da sua família, presta atenção. E ela acredita que vai ser feliz. Eu não consigo entender. Não, pastor, porque não gostava do marido, ou ela não gostava do marido, ou ele não gostava da esposa, ou a esposa não tratava ele bem, mas eu trato. Tá bom, tira a pessoa do casamento, rouba, né? Do casamento, e se envolve, e cria um outro relacionamento. Primeiro que Deus não destrói família para construir família, não existe isso. Deus, ele faz, ele não precisa fazer isso. Aí eu pergunto para você, uma vez eu perguntei isso para uma moça, eu falei, vem cá, ele traiu a esposa dele para ficar com você. O que te garante que ele não vai trair você para ficar com outra pessoa? Vamos lá, você tirou ele de alguém, de um casamento, para poder ficar com ele. O que te garante que alguém não vai fazer a mesma coisa com você? Porque o que você quiser que os homens te façam, façam a eles. Mas vamos falar o contrário, o que você não quer também que os homens te façam, também não faça. O que vai acontecer. E muitas vezes eu vi isso, a não ser que a pessoa fez na ignorância, depois se arrependeu, pastor, já está feito, infelizmente, já se criou outra família. Jesus, eu me arrependo, sinceramente no meu coração, eu não sabia o que estava fazendo, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, eu já preguei isso aqui. Mas se consciente disso a pessoa faz e não se arrepende, pode escrever o que eu estou falando com você, vai acontecer a mesma coisa. Vai, pastor, vai. É a regra de ouro que se planta, se colhe. Se colhe. Você não quer que ninguém defraude você, não defraude ninguém. Você não quer que ninguém tire de você, não tire de ninguém. Você quer ser tratado bem, faça o quê? Trate bem. Uma vez o irmão chegou, pastor, esses crentes mimimi, sabe? Pastor, eu vou sair da igreja. Por quê, irmão? Você vai sair da igreja? Porque eu entro, ninguém me dá a paz do Senhor. Eu passo, o irmão vira a cara e me dá a paz do Senhor. Eu passo, o outro me dá a paz do Senhor. Vai sair da igreja, irmão? Sai não. Não, eu vou, pastor. Aí o pastor perguntou assim para ele, vem cá. Mas qual foi a vez que você chegou na igreja e você foi até o irmão para dar a paz do Senhor para ele? Nunca, pastor, porque se me cumprimenta, eu cumprimento. Se não me cumprimenta, eu também não cumprimento. O pastor falou, então, abençoado, se você quer receber, o que você faz primeiro?
Como você quer ser tratado, o que você faz? Fala para o irmão do seu lado, entendeu o segredo? Aí você não vai reclamar de ninguém. Amém? Pastor, e se eu fizer e não receber? Eu te garanto, diante do Espírito Santo, só se essa palavra for mentirosa. Se a pessoa não te der, não te pagar, não te compensar, Deus te compensa, te paga, te recompensa. Mas sem receber você não fica, diga glória a Deus. Não fica. Não fica, irmão, não fica, não tem como. Faz para você ver. Faz. Há casos em que a pessoa não tem condição de te retribuir, é verdade. Mas não vai vir da mesma pessoa. Eu falo até pela condição. Até são essas pessoas que a gente tem que ajudar, não com a intenção de receber de volta. Aquele que não pode fazer por você, faz por ele. Faz, ajuda ele, abençoa, porque você vai receber de quem é maior que ele. Jesus disse certa vez, o que você faz a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo para quem? Para mim. Nossa, irmão, isso é forte, né? Às vezes a gente quer fazer tanto para Deus, faz para alguém que não pode. Você está fazendo para o próprio Deus. E você vai ver a colheita na sua vida. Isso é muito verdadeiro. Vamos voltar lá para Malaquias? Quem está entendendo, diga amém. Malaquias de novo, volta lá. Capítulo 3, verso 7. Eu vou mostrar outra coisa importante para você. Que o horário vai embora, não espera, né? Deixa eu correr. Malaquias 3, 7. Deus diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. E ele diz: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Ele diz, e diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então o que Deus está cobrando desse povo aqui? Nós vimos na semana passada o verso 13 em diante, agora estou voltando no verso 7. Deus está dizendo assim, ó, desde o dia dos vossos pais, lá atrás. Quem eram os pais desse povo? Aqueles que saíram lá do Egito. Deus está dizendo, vocês estão se desviando dos meus estatutos. E Deus mostra outra regra aqui que nós temos que prestar atenção. Ele diz, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Irmãos, irmã, presta atenção. Tem gente que não muda de vida e não vai mudar. Eu ainda anotei aqui, ó, porque está esperando que Deus faça algo por ela primeiro, por ele primeiro, para que ele possa ter uma atitude. Não. Existe uma regra criada na física, descoberta, né? Porque quem criou foi Deus, chamada inércia. Você sabe o que é inércia? Inércia é a tendência das coisas continuarem como estão, se ninguém fizer nada. Mas como assim, pastor? Sabe por quê? O que Deus tinha que fazer, Deus já fez. E Deus, você vai ver que em outros lugares Ele repete a mesma coisa. Você quer? Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Tem que começar de nós. Lembra que eu falei no começo? Deus está esperando um movimento nosso. É assim que funcionam as coisas no mundo espiritual. Você quer tirar a sua vida da situação que ela está? Então faz você alguma coisa, e você vai ver Deus te retribuir. Dá um passo, faz um movimento em direção a Deus, muda alguma coisa, se arrepende de algo, tira algo da sua vida, começa a fazer algo para Deus, e você vai ver as coisas começar a se movimentar no mundo espiritual. Você vai ver Deus fazendo ao seu favor. Quem movimenta o mundo espiritual sou eu e você, irmão. Nós temos que dar o primeiro passo. E tem gente até agora esperando, com várias desculpas. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver melhor preparado, quando eu tiver um carro, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver um serviço. Irmão, isso é desculpa. Deus está esperando você se tornar para Ele. Você não precisa de mais dinheiro, de mais carro, tudo para plantar mais no mundo espiritual, para gastar mais tempo com Deus. Você não precisa. Você precisa do que você tem agora. E Deus não é injusto. Deus não estaria te cobrando algo que você não pudesse fazer. O que Deus está te cobrando está ao teu alcance agora. Deus está cobrando de mim, de você, algo que nós podemos fazer dentro do nosso alcance. E o que está fora do nosso alcance? Aí é com Ele, diga glória a Deus. Aí é com Ele. Mas nós não estamos fazendo nem o que está ao nosso alcance. Isso é verdade. O Espírito Santo falou comigo, olha, faz o que está ao teu alcance. Porque às vezes a gente fica
desculpa em coisas que estão fora do nosso alcance, mas quando eu tiver condição, quando eu puder, quando eu isso, não, Deus não está pedindo o que nós não temos condição agora, Deus está pedindo para fazer o que nós temos a condição, para que Ele nos dê o que nós não temos ainda. Diga glória a Deus. E aí que a coisa vai mudar. Você quer ver? Eu vou te mostrar outros versículos que Deus fala isso. Tiago 4:8, coloca ali para mim na tela, Samuel, rapidinho, segura aí em Malaquias, tá? Que nós vamos ficar aí, eu vou correr só com os versículos ali na tela por causa do horário. Chegai-vos a Deus, e o que vai acontecer? E Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai-o. Então tem que partir de nós. Se chega a Deus, toma uma decisão esse mês, fala: Deus, vou me aproximar mais, Deus, eu vou buscar mais, Deus, eu vou fazer mais. Eu duvido que Deus não se chega a você. Eu duvido, meu irmão, que Deus não faça também para quem toma uma decisão em fazer. Você dá um passo em direção para Deus, Deus dá 10 em direção a você. Mas precisa de um passo nosso. Quantas pessoas você vê cheias de desculpa? Ô pastor, estou sofrendo tanto, tal, me ajuda. Você quer ajuda, meu irmão? Vou te ajudar. Então olha, domingo tem culto, tem 8, tem 6 da tarde. Você pode algo? Ai, porque para mim é difícil, eu não posso. Então tá bom, tem quarta, tem 3, 9, 2, 7 e meia. Qual você pode ir? Ai, também é complicado. Sexta-feira então, 9, 2, 7 e meia tem culto. Dá para você em algum? Ai, porque também dá. Não quer, verdade é essa, não quer. Nem Deus consegue ajudar a gente assim. Porque Deus não vai fazer por ela, sem ela pelo menos dar um passo por Ele. O que você pode fazer então? Não posso fazer nada, pastor, eu quero que Deus faça tudo por mim. Não vai acontecer. Não vai. Você pode fazer sim. Chama a responsabilidade para si. Fala: Deus, o que eu posso fazer? O que está dentro do meu alcance? O que eu posso fazer para mover o mundo espiritual? Para ativar o agir do Senhor na minha vida? Você vai vir isso em todos os lugares. Essa outra regrinha que eu vou mostrar em você está pertinho aí. Mateus capítulo 18, verso 18. Vamos lá? Mateus 18, 18. Grife isso aí para você não esquecer mais. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes aonde? Na terra, será ligado aonde? No céu. E tudo o que desligardes na terra, será desligado? Então vamos imaginar o mundo espiritual como como uma lâmpada, como energia. Aonde fica, presta atenção, aonde fica o interruptor para ligar a luz? No teto ou aqui no chão, perto da gente? Seria injusto colocar um interruptor no teto e falar para a pessoa: você tem que ligar a luz. Não seria? Então todo interruptor ele é colocado na altura que a gente possa o quê? Alcançar. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Que as coisas no mundo espiritual, irmão, estão ao alcance da gente. É eu e você, olha isso, ó. Tudo que ligardes aonde? No céu? Não. Tudo que ligardes aonde? Onde é a terra? É aqui. É onde você vive, abençoado. Você vive aqui na terra. Então é aqui que a coisa é ligada. O que você quer ligar? Pastor, eu quero ligar uma mudança na minha vida. Então é aqui que vai começar. O que você quer ligar? Uma transformação no meu casamento. Então é aqui. O que você quer ligar? Uma mudança na minha vida financeira. Então é aqui. Pastor, e o que você quer ligar? O que está desligado? Pastor, é a minha saúde, é minha vida conjugal, é o meu emprego. Então é aqui. Tudo que você ligar na terra será ligado aonde? No céu. E tudo que você desligar na terra também será desligado aonde? O que você quer que não aconteça mais? Você tem que parar de fazer aqui. Você tem que cortar aqui. Entendeu? Sim ou não? Pastor, não quero mais sofrer essa consequência. Então corta essa plantação. Não quero mais que no céu isso, no mundo espiritual, quando fala no céu, você tem que entender o mundo espiritual. Não quero que não aconteça mais no mundo espiritual tal coisa. Então, aqui na terra, nas suas atitudes, para de fazer. Você vai ver que desligou na terra, desligado aonde? No céu. Ligou na terra, é ligado aonde? No céu. A chave está na nossa mão, meu irmão. Olha o que Deus fez, Ele deu para nós essa autoridade. Por isso que Ele falou, Ele não ia cobrar da gente o primeiro passo, se isso fosse injusto. Ele disse: chegai vós a mim, e eu chegarei a vós. Faz você que eu vou fazer. Irmão, isso é praticamente um desafio. Eu duvido você fazer e Deus não retribuir.
Você agir e Deus não fazer. Você começar a plantar e não colher. Ou você plantar mais e continuar colhendo pouco. Não tem como. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Vamos voltar para Malaquias capítulo 3 de novo. Ele diz no versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E te dizeis em que te roubamos. E Deus é muito claro aqui, não tem dúvidas. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por que Deus chama de roubo a falta no dízimo? Porque o dízimo, meu irmão, ele não pertence a nós. O dízimo, ele pertence a Deus. O que é o dízimo? A 10ª parte. Você vai ouvir muita lorota por aí, de pessoas que são infiéis a Deus, de pessoas que não vivem isso, de pessoas que querem mudar o que está escrito, pelo seu bel prazer. Vão dizer que o dízimo é da lei. Mentira, não é da lei. Porque antes da lei, Abraão já devolveu o dízimo. Lei que você vai ver. Abraão devolveu o seu dízimo a Melquisedeque, que era uma figura do próprio Cristo. Ah, pastor, é coisa do Velho Testamento. Não é, porque o próprio Jesus falou também do dízimo. Falou, pastor? Falou? Quer que eu te mostre? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá para Mateus, capítulo 23, versículo 23. Vou te mostrar isso aqui. Tem muita gente deixando de viver essas bênçãos, meu irmão, por causa disso. E querendo ou não, para quem não tem Cristo como alvo, quando você mexe naquilo que está no coração da pessoa, ela não se sente bem. E um dos motivos um dos maiores motivos, vamos dizer assim, de muita gente não vir para Jesus é o amor ao seu bolso, ao seu dinheiro, é o apego às coisas materiais. Lembra do jovem rico? O que Jesus disse ao jovem rico? Deixa tudo que você tem, dá aos pobres, e eu te prepararei um lugar no céu. O que ele falou para Jesus? Não falou nada, baixou a cabeça e foi embora, porque mexeu. Ele gostava das leis, das escrituras, ele observava os mandamentos desde pequeno, mas quando mexeu no apego dele, irmão, ele foi embora. E tem muita gente fazendo isso. E muita gente indo embora quando chega nesse ponto, porque ela não entendeu ainda, mas quando você começar a entender, você vai ver as coisas começarem a mudar. Olha o que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. O que é? O juízo, a misericórdia e o que? A fé. Presta atenção no que Jesus vai dizer: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está falando? O fato de você ser dizimista e ofertante não te dá respaldo para você viver de qualquer jeito e achar que Deus tem que te honrar. Porque tem gente que faz isso. Sou fiel no meu dízimo, como eu já contei para você. Sou fiel na minha oferta. O pastor pediu, olha, eu dou maior dízimo, dou maior oferta. Mas não vive uma vida santa, mas não vive uma vida em obediência. Não vive a justiça, a misericórdia e nem a fé. E quer que Deus abençoe. Plantio não é só aqui. Plantio é fora daqui também. Diga glória a Deus. Deus está dizendo, não tem obrigação de cumprir nada. Existem coisas mais importantes do que o seu dízimo e oferta, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Mas Jesus diz assim também: faça essas coisas, mas não esqueça daquelas. Como assim, pastor? Uma coisa não te dá direito de deixar de fazer outra. Fica mais claro ainda a Bíblia Viva, quer ver? Põe para mim ali, a Bíblia Viva, Bíblia NBV. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão dízimo até da folha de hortelã, da erva doce, do cominho, mas esquecem das coisas importantes. Quais são? Justiça, misericórdia e o que mais? Fidelidade. Olha o que Deus vai dizer: sim, vocês devem dar o quê? Quem é que está falando isso? Você mostra para aquele abençoado que fala que o dízimo é do Velho Testamento. Quem é que está mandando dar o dízimo? Vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importante do que você dar o dízimo é você ser justo com os outros. Mais importante até do que você dar o dízimo é você ter misericórdia das pessoas, é você ser fiel. Por quê, pastor? Porque é a continuação da obediência. Esses dias eu vi um rapaz falar um negócio que eu achei interessante. Está ele e um outro, os dois são fortes, mas um deles é mais forte, parece que é bem preparado, musculoso. E ele fala assim, e ele não é tanto, sabe? Ele é mais gordinho, mais...
magrinho, não tão definido, e ele fala assim, nós dois vamos na mesma academia, nós dois treinamos no mesmo lugar, fazemos os mesmos aparelhos, ouvimos as mesmas músicas lá na academia e tal. Ele falou assim, por que ele está assim ou não estou? Aí ele fala assim, uma coisa que eu achei interessante, ele diz assim, olha, ele quando sai da academia, leva a academia para casa. Eu, quando eu saio da academia, eu fiz 1 hora de exercício, eu vejo lá um doce, eu falo, eu posso comer porque eu fiz exercício hoje. Eu vejo o lanche, eu falo, esse aqui eu posso porque eu já fiz 1 hora de exercício. Aí eu vejo lá o refrigerante, aí eu tomo, porque já que, já fiz minha obrigação, eu posso comer. Ele faz ao contrário, ele chega lá, ele vê o doce, ele fala assim, eu não posso porque eu fiz 1 hora de exercício, vou jogar fora. Ele vê lá a comida que não é saudável, gostosa, ele fala, não posso porque eu treinei. Enquanto o outro fala, eu posso porque eu? Você está entendendo? Eu achei interessante. E tem muita gente fazendo isso. Sabe, ela dá o seu dízimo, a sua oferta, e ela quer usar uma coisa para compensar a outra. Isso nos 2 sentidos. Assim, dou o dízimo, oferta, já cumpri a minha obrigação. Ela acha que pode ver do jeito que quiser lá fora, que Deus não está vendo o que ela está fazendo. E aí depois reclama com Deus, Dou meu dízimo, dou minha oferta, por que nada acontece? E tem outro que é o contrário. Eu pratico a fé, eu pratico a justiça, eu sou fiel e eu não preciso devolver o meu dízimo. Já viu pessoas falarem isso? Eu já vi. Eu não preciso. Porque eu já ajudo quem precisa, eu já sou bom para as pessoas. Deus está dizendo uma coisa não anula a outra. Ele está dizendo faça uma, mas não deixe de fazer a outra. Faça a outra e não deixe de fazer a primeira. Está entendendo sim ou não, irmãos? Tem gente que não entende isso. Outra coisa, vou te ensinar mais a respeito do dízimo. Volta para Malaquias capítulo 3 de novo. Ele diz assim, roubará o homem a Deus? Pode o homem roubar a Deus? E Deus mesmo está dizendo, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Deus pega pesado. O dízimo não é que você deixa de dar. Quando você não dá, você está pegando, colocando a mão em algo que não te pertence e não é seu. Dízimo não se dá, dízimo se devolve. Se você não devolve, você já está com algo que não te pertence. Quando você está com algo que não te pertence, você está roubando. No momento que você está roubando, você permite maldição sobre a tua vida. Por isso que Deus está dizendo, com maldição sois o quê? Amaldiçoados. E vem mesmo. E vem. O que é a maldição, pastor? Eu vou te mostrar. Versículo 10, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior, bastante. Você não precisa acreditar em pastor, você não precisa acreditar em ninguém. Deus, ele faz aqui um desafio, você pode prová-lo. Você pode provar. O que é provar? Você não sabe o gosto se você não provar. Faça e veja. Deus está dizendo, se eu não abrir a janela do céu, você pode fazer prova de mim. Se eu não derramar uma bênção tal, que venha maior abastança, você pode me cobrar. Mas ele continua dizendo, e por causa de vós, repreenderei quem? O devorador, para que ele não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos seja estéril. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Dízimo, além de tudo, é proteção. É uma obediência para proteção. Tem muita gente que não consegue enxergar, como a pessoa está cega. Ela não devolve o que é de Deus. Vem um demônio chamado devorador e tira do outro lado com uma doença. Gasta com remédio que não podia nem comprar, com internação, enfim, e aí vai. A pessoa não enxerga. Ela acha que o problema é devolver para Deus. Ela não acha ruim devolver para a fábrica de cerveja, para a fábrica de cigarro, para a fábrica de pinga. Porque o que ela não dá a Deus, ela dá muito mais para o diabo. Mas ela não consegue enxergar. Ela não devolve a Deus, ela retém o que não é dela. E ela abre um espaço para o devorador, para esse demônio vir, chamado devorador, e ela acaba dando para prejuízos que esse demônio chamado devorador causa. Irmão, claro que carro um dia quebra. Claro que a geladeira que já tem 30 anos, um dia vai estragar, vai ou não vai? Tem gente que a geladeira já está lá pedindo socorro, aí estraga, fala, está amarrado, devorador. Não, não é. Tinha que comprar outro, não tinha? 30 anos.
Mas eu estou brincando aqui, mas tem casos, meu irmão, que você percebe que é fora do normal. Eu já vi demônios falando que estavam, por exemplo, no carro da pessoa. Não saía da garagem, gastava 1.000, 2.000 reais, saía da garagem, quebrava de novo, voltava. Aquilo era espiritual. Você percebe quando a coisa não é normal, sim ou não? Você percebe. Já vi demônios falando isso. Eu estou lá naquele carro, eu não deixo ele sair da garagem. Eu já vi pessoas tomando prejuízos tremendos. Eu falei para você esses dias, não quero estender comentário, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Um demônio devorador passou aqui na nossa cidade. E muita gente não percebeu isso. Levou pessoas que até fechavam o coração para as coisas de Deus, infelizmente, entregaram para o diabo. Tiveram prejuízos tremendos. Aí vem o diabo e rouba de um lado, vem o diabo e rouba do outro, a pessoa não consegue enxergar. Ela conserta a televisão estraga de novo. Ela conserta a geladeira estraga de novo. Ela tem prejuízo daqui, tem prejuízo ali, perde dinheiro, dinheiro some da conta. Tem coisa que é anormal e a pessoa não está enxergando. Não, estou te ensinando hoje. Se você crer e colocar em prática, veja. Se você não crer, amém. Deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu tenho que te ensinar a verdade. Eu tenho que te ensinar como funciona o mundo espiritual. Pastor, mas hoje eu não posso ser fiel. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre contei dessa senhora, Dona Solange. O testemunho dela apareceu na novela da vida real. Já vou encerrar. Essa mulher chegou na igreja um dia. Ela era casada, já contei isso, com um senhor bem branquinho, dos olhos azuis. Ela era uma funcionária pública, ela não ganhava mal, irmãos. Ela chegou na igreja passando necessidade. E eu lembro assim, me tocou muito, porque ela chorava, ela falava assim: pastor, por favor, se eu tiver uma cesta básica para me arrumar, uma funcionária pública, porque esse mês eu recebi só 50 reais de salário. Eu falei, não entendi, como assim? Ela falou, tem tanto empréstimo na minha conta, descontado em folha, tem tanta dívida que eu tenho, que o meu salário caiu 50 reais esse mês. Ela falou, estou sendo mandado embora de casa, eu tenho que ouvir as piores coisas que o ser humano pode ouvir, porque eu preciso ficar na casa e eu não consigo pagar. Eu estou sem luz, ela estava com a roupa toda amassada, que nem a roupa podia passar, sem energia. Eu estou sem luz, a água não cortaram ainda, pela misericórdia de Deus. Escuta. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, manifestou um demônio. Coisa feia. Brabo mesmo. E uma das coisas que eu achei interessante, que o demônio falava assim, ela não pode. Ela era de... eu vou falar, eu falo assim, se alguém falar que eu sou racista, tem que olhar para a Graziela. Minha mulher é moreninha, posso falar, não posso? Tem gente que tem uma bobagem em relação a isso. Essa preta, essa nega, ela não pode. Como ela vai ser casada com um loiro de olhos azuis? O demônio falava desse jeito. Um loiro de olhos azuis. Como que ela vai trabalhar atrás do computador? Porque ela começou como faxineira. Depois eu vim saber da história. E ela tinha crescido lá no emprego dela. Agora ela estava na parte de estoque, controle de estoque, não sei o que era. Como que ela pode, essa nega, essa preta, e trabalhar atrás do computador? O que esse demônio estava falando? Ele estava falando de inveja. Você entendeu, sim ou não? E eu descobri que a pessoa que tinha feito o que fez para a vida dela, tinha feito por inveja, como se ela não tivesse o direito, pela cor dela, ou sei lá, de ser casado com quem ela era. Olha para você ver o que é inveja, hein? Até o quem ela era casada. De trabalhar com que ela trabalhava, expulsei esse demônio, enfim, sentei com ela, expliquei a palavra para ela, eu falei assim, nós vamos fechar todas as portas para o diabo. E uma das portas que a senhora tem que fechar é essa, para o devorador. Eu falei, hoje, qual é o salário que a senhora tem? 50 reais. Eu falei, o que a senhora vai fazer com esses 50 reais? Ela falou, pastor, não dá para fazer nada. Se eu for pagar energia, não paga. Se eu for pagar água, não paga. Se eu for, não sei. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um propósito com a senhora aqui. Vamos ver se isso é verdade. Desses 50 reais que a senhora tem, tira a fidelidade dele, tira o dízimo. Quanto que é o dízimo de 50? Não vai resolver nada, assim, em questão de valor, né? Mas vai resolver, é uma chave. Lembra que você liga na terra, liga no céu. E meu irmão, ela começou a fazer. Pensa numa coisa tremenda. Deus começou a abrir as portas, Deus começou a mudar a situação. Essa mulher, ela teve uma ideia, ela cozinhava muito bem. Ela falou, pastor, vou fazer uma feijoada para pagar os meus aluguéis.
ganhou feijão de um, ganhou feijão do outro, o outro deu bacon, o outro deu não sei o que, ela ganhou tudo, fez uma feijoada. Meu irmão, a feijoada arrecadou tanto que ela conseguiu pagar todos os aluguéis atrasados. Um dia o marido dela, que só vivia desempregado, ele não conseguia arrumar serviço em lugar nenhum. Ele conseguiu arrumar um serviço. O primeiro salário já tirou fidelidade e começou a comprar comida para dentro de casa. Um dia ele foi jogar bola, um colega de serviço dele chegou e falou para ele: vem cá, estou vendo que você está andando com as roupas meio amassadas, o que está acontecendo? A gente está sem energia dentro de casa, estamos vivendo à luz de vela. Ele falou assim: traz todas as contas de energia que eu vou pagar para você. O colega pagou as contas de energia. Um dia, ela chega todo feliz na igreja, com a aliança dela: pastor, recuperei minha aliança. Porque até a aliança dela estava penhorada em empréstimo. Ela conseguiu pagar e recuperou a aliança de volta. Para resumir a história, irmão, essa mulher, ela era uma morenona forte. Ela me abraçava, ela ia me quebrar. Ela me abraçava assim: pastor, pastor. Meu irmão, é de chorar. Você vê uma alegria da pessoa. Irmão, o marido dela arrumou um emprego, ela conseguiu. Para resumir a história, eu lembro a alegria. O dia que ela trouxe, foi o dia que ela quase me quebrou. Ela trouxe uma cesta básica para dar para quem precisava na igreja. Diga a glória a Deus. Deus muda ou não muda, meu irmão? Deus muda, meu irmão. Você crê nisso, sim ou não? Eu vou encerrar aqui. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece.